Começamos agora o programa Com Você para todo o Brasil. E olha só, gente, o tema de hoje é: você se considera uma pessoa nervosa? Isso atrapalha o seu dia a dia? Você já pode mandar os seus comentários com hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste, isso mesmo. Vai lá bem em frente à TV, faz aquele clique com um sorriso lindo e a sua foto pode aparecer aqui. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial. Coloca também aí, o WhatsApp. Quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar. E vem comigo, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então olha só. Qual o nível do seu estresse e como você lida com isso no dia a dia? Pesquisa revela que crianças brasileiras são as mais estressadas do mundo. No estúdio, uma psicóloga vai esclarecer as dúvidas sobre o assunto. Tem ainda as principais notícias do dia. E as dicas de economia doméstica com Patrícia Lages. Fique com a gente, o RF com você está só começando. E olha só, tem muita gente mudando de vida. E aí, me conte, você é muito estressado? Conhece alguém no trabalho que é estressado? Conhece alguma criança? Seu filho é estressado? Hoje a gente vai conversar sobre estresse. Como lidar com o estresse, quem tem filho estressado. E você pode tirar todas as suas dúvidas. Manda aí a sua perguntinha pelo WhatsApp, eu quero te conhecer. 971024854. Mas coloque seu nome, a cidade, o estado, para a gente, conversar um pouquinho e esclarecer as suas dúvidas. E agora nós vamos ver a previsão do tempo. Coloca na tela aqui para mim. Vamos começar por São Paulo. Olha só, a mínima de 13, 18 a máxima. Está chovendo. Hoje aqui em Limeira também amanheceu aí nublado, Então quem mora lá em São Paulo já sentiu a diferença. Rio de Janeiro, máxima chega a 24 graus. E Campo Grande, chuva, gente. Hoje vai ter que ficar em casa, comendo pipoca. Quem pode, Porque quem não pode vai ter que trabalhar com chuva mesmo. Então, olha, máxima 26 graus. E vamos falar um pouquinho do Enem, Você que prestou Enem, você que conhece alguém, já que milhões de estudantes fizeram a primeira prova do Enem nesse domingo. E apesar da surpresa com o tema da redação, o exame foi marcado pela correria de sempre em todo o país. Antes das provas, uma última conferida no conteúdo. Tô tirando só algumas dúvidas só. Um momento tenso para muitos. Não importa o quanto você estude, o fato de você estar nervosa e ter toda aquela pressão de você ter que entrar é muito difícil. Mas também tinha muita gente confiante. O que a gente tem que fazer aqui é aplicar os conhecimentos que a gente tem. E para muitos, o apoio da família fazia toda a diferença para manter a tranquilidade. Em Belém, no Pará, a dona Nilda acompanhou a neta e decidiu esperar até o final. Até o final da prova. Mas é muito tempo, hein? Não tem problema. Acabei de falar para ela que o mundo não é dos fortes, é dos persistentes. Então a gente faz o que pode, tenta tudo que dá e vamos ver o que consegue. No Rio de Janeiro, esta mãe estava até mais ansiosa do que a filha. Falei para ela entrar logo e enfrentar, Muitos estudantes chegaram bem antes do horário para não ter problemas. Em Goiânia, o Ítalo estava bem preparado. Eu trouxe o que pediam, que é a identidade e o check-in de comprovação, 2 canetas, que caso falhar uma tem outra. O que complicou aqui para quem veio cedo foi a chuva. Molhando, na chuva, não tinha nem lugar pra gente ficar, nem nada. Quando a gente chegou, a gente desceu ali, a gente não sabia nem onde que a gente ia ficar. E na hora do fechamento dos portões, quase não deu tempo para esta aluna em Porto Alegre. Quase matou a mãe do coração, o adolescente é fogo. Como em Rondônia não tem horário de verão, aqui os portões fechavam ao meio-dia. E alguns candidatos se confundiram.
O problema desta candidata foi outro. Ela esqueceu o documento em casa e não pôde entrar. Eu tava lá dentro, me expulsaram. No primeiro dia do Enem, os estudantes fizeram a redação com o tema Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Os candidatos também tiveram que resolver 90 questões objetivas de linguagem e ciências humanas. O tempo máximo para completar a prova foi de 5h30. Depois de 2 horas, os portões foram abertos para a saída de quem ia terminando. Em São Paulo, muitos alunos acharam o assunto da redação surpreendente. A gente nem chegou a pensar nesse tema. A gente tinha pensado em sistema carcerário. A redação ela foi assim, um tema que fugiu perto do que os professores falaram que ia cair. Agora os candidatos têm mais uma semana de preparação para as últimas provas no próximo domingo. Matemática, física, química e pega um pouco mais. Durante essa semana eu vou ver que provavelmente as questões caíram ano passado, e mais os temas que mais caíram, né? Todo ano é a mesma história, é igual vestibular, né? Você se prepara o ano todo, na hora, né, principal, sempre tem os atrasadinhos. Essa história se repete, né, gente? E o manobrista que atropelou e matou um jornalista paranaense em São Paulo ficará preso. Outras 2 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. O carro ficou totalmente destruído. O manobrista que causou o acidente foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele dirigia o veículo de luxo que pertence a um cliente de um bar tradicional do centro de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, o manobrista seguia em direção a um estacionamento quando bateu num outro carro que estava com 4 passageiros. Ainda segundo os policiais, o manobrista estava embriagado. O caso foi registrado como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. O jornalista Tiago Gadelha Chaves, de 36 anos, morreu na hora. Os outros 3 ocupantes do veículo foram levados para hospitais, um deles em estado grave. O acidente foi nesta esquina, onde horas depois, pedaços dos carros ainda estavam espalhados pela calçada. A empresa terceirizada responsável pelo motorista informou que o funcionário nunca havia apresentado problemas e que ela vai arcar com as responsabilidades legais. Só corrigindo que o jornalista é paraense. E a polícia do Rio de Janeiro apreendeu ontem um carregamento de fuzis. Foi mais um dia marcado pela violência no estado. Foi um dia marcado pela insegurança. Bandidos armados tentaram roubar este caminhão que deixava a rodovia Presidente Dutra em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e fizeram o motorista refém. O carro preto parou na minha frente, para não bater, tive que parar atrás. Parei, o guri desembarcou e já foi na janela, já bateu e já tive que abrir o vidro. Perto dali, em Belford Roxo, mais um roubo de carga. O motorista chegou a oferecer dinheiro para não ser agredido. Não faça nada para mim, te dou R$500 para você não me machucar. Agentes da Polícia Civil que passavam pelo local perceberam a ação e interceptaram o veículo. Um bandido foi preso. Menos de 2 horas depois, outra tentativa de roubo de carga em São João de Meriti. Houve troca de tiros com policiais. A Dutra ficou fechada por cerca de 40 minutos. 3 bandidos foram baleados. Um deles morreu no local. Foram apreendidos um fuzil, 61 pistolas e mais de 150 carregadores na Dutra. Todo o material estava escondido num fundo falso neste carro, que foi parado em uma blitz. O motorista foi preso em flagrante. E em Santa Catarina, a ressaca não para de causar estragos. O desafio é recuperar tudo até o verão. A ressaca que atingiu o litoral catarinense nos últimos meses pegou muita gente de surpresa. As praias foram bastante afetadas pela força das ondas, como é o caso de Canasvieiras, a preferida dos argentinos. Um desastre, le digo. Não se puede ni caminar, está horrible a playa. Está totalmente destruído e não sei o que é que passou. Na Praia Brava, entulho para todo lado. Os banhistas dividem espaço com a sujeira. Até o posto de salva-vidas não escapou do avanço do mar. Faz uns 4 meses já que tá assim, bastante onda, a maré muito alta, detonando tudo.
Mas estamos na esperança que a praia vai melhorar no verão, né? As 5 praias que mais recebem turistas no verão tiveram prejuízos por causa da forte ressaca. Na Praia Mole, a faixa de areia encolheu 3 metros. Tendo sol, pô. Tendo sol a galera vem, não importa a faixa de areia não. O governo federal liberou R$900 mil para a recuperação das praias. Agora é correr contra o tempo para deixar tudo pronto até o verão. E a interferência do homem tem prejudicado e muito a vida dos animais no litoral gaúcho. Alguns deles estão ameaçados de extinção. Foi nesta faixa da praia que a ave da espécie bobo pequeno foi encontrada. Também estavam na areia 6 toninhas como esta, um tipo de golfinho ameaçado de extinção. Em apenas uma semana, 178 animais foram encontrados mortos em um trecho de 50 quilômetros do litoral norte do Rio Grande do Sul. Além da ave e dos golfinhos, havia várias espécies de pássaros espalhadas pela areia. Segundo os biólogos, a maioria vítima da falta de alimento. As aves elas estão morrendo porque elas não estão conseguindo se alimentar do peixe, porque eles estão sendo capturados na sobrepesca, que é a pesca irregular. O lixo acumulado nas praias também é um problema. Os animais confundem o plástico tóxico com alimento ou se machucam com objetos dispensados no mar. Os feridos vêm para este centro de estudos ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entre os animais tratados hoje estão um lobo marinho, 5 pinguins e 2 tartarugas. É muito importante a gente repensar a utilização, então, de um copo plástico e de um canudo, né, que vão ser utilizados apenas por alguns minutos. E se eles não forem descartados corretamente, eles podem causar a morte de algum animal. Falta conscientização, falta amor pelo próximo, principalmente pela natureza, né? Muito ainda tem que ser feito. E olha só, gente, todo mundo sabe que o jogo do bicho é ilegal. Mas em Santos, no litoral paulista, você vai ver que os pontos de aposta se multiplicam pela cidade. Isso reflete o que acontece em boa parte do Brasil inteiro. Acompanhe. Quem entra na casa lotérica, que é credenciada pela Caixa Econômica Federal, pode escolher no que apostar. Além da Mega Sena e de outros jogos oficiais, no balcão que fica ali ao fundo da loja, tem um ponto para os interessados no jogo do bicho. Há menos de 3 meses estivemos neste mesmo endereço que fica em Santos, litoral paulista, e mostramos o serviço ilegal oferecido pela lotérica. Apesar da denúncia, de lá para cá nada mudou. Sem nenhum tipo de fiscalização para coibir a jogatina, só aumentou a confiança dos controladores do jogo. A cidade tem oferta farta de pontos como este, geralmente em bares ou pequenos restaurantes com uma banquinha de apostas em pleno funcionamento. Muitos desses estabelecimentos ficam próximos a edifícios ligados à segurança pública. A porta aberta, escancarada e um balcão. Atrás, uma senhora. Ao entrar, um homem fazia a aposta. Ilegalidade que funciona a alguns passos do 3º distrito policial da cidade. Mas não é só ali, e todo mundo sabe. Jogo do bicho? Jogo do bicho? Meu amigo aí na Bairro do China. Bairro do China? Tá, obrigado. Encontramos mais um ponto, a poucos metros de outra delegacia. Fica neste bar, onde este senhor de camisa aberta recebe para fazer o jogo. Aqui, outro bar e vizinho à corregedoria da Polícia Civil. Em meio aos clientes, está mais um bicheiro. Fala, minha amiga. Quem faz o joguinho? Conta aí. Eu faço só pra noite, pra federal. As 2 não dá mais? Já foi. Ele revela um local perto de onde também é possível fazer apostas. É esta banca. Dá pra fazer para as 14 ainda? Uma jogatina sem receio de flagrantes. Um cenário semelhante ao que encontramos 3 meses atrás. Em agosto, nossa reportagem havia passado por esta banca, a poucos metros do Palácio da Polícia, um edifício que concentra várias delegacias responsáveis por operações em cidades do litoral. Um dos denunciados foi este bicheiro que ficava em uma padaria. Vou jogar o mínimo, R$100. Hoje ele mudou de local, mas continua no mesmo ofício. Só que agora, neste bar, em uma rua paralela à que trabalhava antes. Jogou um 25 lá
É aquela tal história, né? Jeitinho brasileiro, tudo pode no Brasil, daquele jeitinho, né? Infelizmente é assim, a gente sabe, né? Agora, você que gosta de ficar aí coladinho no seu computador, né? Principalmente a altas horas, vira madrugada, você pode não imaginar, mas a luz do computador pode trazer muitos prejuízos à saúde, principalmente aos olhos e até à pele, é isso mesmo. Atenção total no computador quase o dia inteiro. Nesta empresa de recursos humanos, muitos nem piscam. E esse é justamente um dos problemas. Agora, fim de expediente, como é que estão os olhos? Estão bem cansados, viu? Bem cansados. A mente está a 1000 e a produtividade no escritório em alta. Mas os olhos podem não aguentar a longa exposição à luz do computador e sofrer pequenos danos. O incômodo na visão é frequente para Luiz, que passa 8 horas em frente à tela. A vista fica seca, né? O olho seco, irritado às vezes, principalmente quando o tempo não ajuda, né? Quando o clima está seco, aí piora. Diminuir o brilho ou recorrer à caixinha de medicamentos atrás de um analgésico. Tem horas que os olhos de Igor pedem um descanso, ainda mais com 2 telas. Dependendo do projeto que eu estou trabalhando, você tem que prestar atenção em alguns detalhes, né? E você acaba aproximando os olhos da tela e nesses dias força muito mais mesmo. Os efeitos são bastantes, sim, eu sinto. Sinto a vista irritada, cansada, frequentemente com um pouco de dor de cabeça nessa região. O tempo excessivo em frente à luz pode causar ressecamento e vermelhidão dos olhos, lacrimejamento, dor de cabeça e cansaço. Mantê-los lubrificados ajuda a evitar o desconforto. E isso é simples, basta lembrar de piscar. Na medida que a gente está na frente do computador e assim, desses smartphones, nós piscamos menos. Então, ao invés da gente piscar 20, 22 vezes em 1 minuto, a gente cai pela metade. Então, esse piscar acaba causando essa alteração na córnea. O uso de colírio e pausas durante a jornada também aliviam. Ou a gente para a cada 15 minutos, pisca 2, 3 vezes, pisca assim, para uns 2, 3 minutos e lembrar de piscar. E outra coisa, quando você parar, você estiver trabalhando, não é interessante que você leia uma revista. Não é interessante que você leia um jornal, para você descansar. A luminosidade da tela também causa manchas e envelhece a pele. Mulheres costumam estar um pouco mais protegidas por causa da maquiagem. Para o dia no escritório render, é bom ficar de olho também nos cuidados com a saúde. Piscar várias vezes, né? Já que nós também ficamos diariamente aí ligados ao celular, ao computador. Então vamos seguir aí as orientações, né, do médico. E falando ainda sobre saúde, muitos hábitos dos brasileiros contribuem para aumentar os riscos de um infarto. Mas você sabe como agir quando alguém estiver passando por um problema desse? Então preste atenção. Mais de 80% das internações por problemas cardíacos no Brasil são em caráter de urgência. Isso aumenta 4 vezes o risco de morte dos pacientes. Isabel chegou ao hospital assim. Na época, ela tinha 55 anos e teve que passar 2 semanas na UTI. Eu estava assim, sem ar já, de tanta dor, que era como se fosse uma britadeira no meio do meu peito. Os infartos e acidentes vasculares cerebrais são causados pela falta de oxigenação pelo entupimento de artérias no coração ou no cérebro. Dor muito forte no peito e na mandíbula, braços dormentes, náusea ou vômito podem ser sinais de um infarto. Já fraqueza ou paralisia em um dos lados do corpo, fala arrastada, confusão mental e dor de cabeça podem indicar um AVC. Correr ao hospital, não fazer medidas caseiras. A internet muitas vezes coloca coisas que o indivíduo deve fazer, não deve. Deve estar num hospital, sendo assistido por um médico, utilizando os medicamentos corretos. Segundo os especialistas, fumantes, sedentários, quem está acima do peso, tem pressão e colesterol altos ou diabetes, são pessoas com maior risco. A Sociedade Brasileira de Cardiologia constatou também que a cada 3 receitas prescritas pelos médicos, apenas uma é seguida à risca pelo paciente. A cada 4 pessoas que sofrem um infarto, uma não vai conseguir chegar até o hospital porque tem uma parada cardiorrespiratória antes. A Nathalie é especialista em treinamento de emergência e a gente vai simular o que é preciso fazer numa situação dessa. Assim que você chamar o paciente e ele não responder, peça ajuda.
Enquanto a ajuda vai chegar, você avalia se ele respira em 5 a no máximo 10 segundos. Imediatamente começa com os braços esticados, com o calcanhar da mão no centro do tórax, mas compressões rápidas, fortes e sem parar, até chegar a ambulância. Isso salva vidas, isso mantém toda a oxigenação do corpo, no cérebro, mantém a função de bomba do coração até resgate chegue e faça os procedimentos mais avançados. Hoje, Isabel toma 7 comprimidos por dia. Caminha, cuida da alimentação e faz questão de passar longe de 2 coisas: estresse e cigarro. Porque se eu não me cuidasse, eu acho que tenho certeza que eu já tinha ido através de um outro infarto. Mas eu sigo à risca. Ainda minha filha fala: mãe, tomou o remédio? Eu falei: já tomei. Ou vocês acham que eu sou criança? E já que falou de estresse, daqui a pouquinho nós vamos falar aí sobre estresse. Você vai saber como lidar com essa situação. Mas antes, vamos falar um pouquinho de Natal, já que em Gramado nem o frio atrapalhou a abertura dos shows de Natal. A cidade está lotada de turistas que já estão curtindo as atrações do final de ano. Cada noite chega acompanhada de um novo show. 3.000 lâmpadas estão espalhadas nas ruas e praças de Gramado. Quando elas acendem, é como se o Natal tivesse começado mais cedo. As irmãs cearenses enfrentaram um frio de 10 graus para realizar um sonho. Para mim é uma época aqui de magia. Estou encantada com a cidade. O número de turistas que vêm à Serra Gaúcha para ver as atrações de Natal já é maior do que o registrado no inverno. Só no primeiro fim de semana de shows, 80.000 pessoas visitaram Gramado. É mais do que o dobro da população da cidade. Até a metade de janeiro, são esperados 2,5 milhões de visitantes. E a rede hoteleira, com 14.000 leitos, fica quase lotada nos fins de semana. A diária média varia entre 350 até R$2.000. Então nós temos aí, vamos tomar como taxa média, em torno de R$500 para o casal. Em 81 dias, são mais de 500 apresentações. Algumas de graça, como o show do acendimento das luzes. Os espetáculos pagos, como o grande desfile de Natal, tiveram 100.000 ingressos vendidos até agora. A maioria para turistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. É um mundo encantado, né? É o momento de reunir a família e vir fazer esse passeio maravilhoso. Nossa, a cultura aqui, tudo é muito bonito. E além da beleza, a gente sabe que o Natal é uma data, né, que o comércio comemora o aquecimento nas vendas, contratação de temporários. Então, é uma data especial para todos nós. Então, comenta nas redes sociais, hein? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Entra lá no Facebook, o endereço, olha aqui, aparece aí para você, na sua tela. É facebook.com/Rede Família Oficial. No Instagram é @canal Rede Família. Nos segue lá também, hein? E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com hashtag RF com você. Se você quiser nos mandar uma foto, eu quero sim receber a sua foto. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela também. Vai lá em frente à TV, faz um clique bem bonito, com um sorriso bem lindo e daqui a pouco eu mostro as participações. Então vamos lá, corre lá, para dar tempo até o final do programa. Uma foto bem bonita, marca aí o seu nome, a cidade, o estado onde você mora e manda pra gente. Tô esperando, hein? E olha, para dar início ao nosso assunto, a repórter Larissa Israel foi às ruas conversar com as pessoas sobre a rotina delas. Será que tem muita gente aí estressada? Muita gente anda estressada, Gê? Vamos ver? Administrar as 24 horas de um dia não é tarefa fácil. O tempo às vezes é curto, as obrigações são muitas e o dinheiro quase não dá para quitar todas as dívidas. Já deu para perceber que os motivos não faltam para os brasileiros ficarem estressados. Bruno, você se considera uma pessoa muito estressada? Mais ou menos. O que é esse mais ou menos? Mais para mais ou mais para menos? Mais para mais, né? É a correria do dia a dia, trabalho, tudo dá um estresse, né? Danilo, você se considera uma pessoa estressada?
Olha, hoje em dia algumas coisas estressam a gente. Maria, você é uma pessoa muito estressada? Sim, muito elétrica. Eu sou. O estresse é considerado o mal do século. A doença atinge milhares de brasileiros e possui 4 estágios: estado de alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. Além disso, a doença pode desencadear ainda outros problemas de saúde. Mas o que será que deixa tanto o brasileiro estressado e o faz perder a cabeça? Acho que um pouco do trabalho, do dia a dia. Acho que mais isso. Ao dia a dia, né? Dia a dia. Eu mesma sou estressada. O trânsito. Trânsito muito caótico aqui da cidade? Isso, tá ficando pesado o trânsito. O dia a dia, o trabalho, né? O que mais cansa, o cansaço do trabalho, vamos falar assim. Mas será que existe alguma dica para quem está com os nervos à flor da pele e aliviar todo esse estresse? Olha, eu acredito que a gente mantendo uma boa saúde, tendo atividades extras ajuda bastante, né? Para que a gente possa poder, a gente tenha uma chance de poder viver melhor, né? Então sempre tá buscando uma atividade como, sei lá, andar de bicicleta, ou no meu caso, música e por aí vai. Olha, respira fundo, acalma e vai levando. Eu penso bem de fazer as coisas antes de ir, né? E aí eu procuro passar meu tempo mais lendo também, desestressa a leitura, né? E cuidando desse baixinho. Eu saio com a família, jogo um pouco de futebol para dar uma desestressada, viajo um pouquinho para não ficar muito nervoso. Viver intensamente, viver como hoje fosse o último dia, viver intensamente. Excesso, né? Não pode ser. Olha, nós já estamos conversando aqui porque eu estou muito interessada sobre estresse, porque até nós, né, que somos mães, ficamos estressadas. Então, olha, agora eu quero receber aqui a psicóloga Solange Dantas para me ajudar, né, com esse assunto. Seja bem-vinda, tudo bem? Nós já estávamos tricotando aqui. E você pode participar, tirando aí as suas dúvidas. Você que tem um filho estressado, ou você é estressada, por que não, né? Nessa correria do dia a dia, muitas vezes contas para pagar, né? Nós ficamos estressadas e o estresse, é isso que eu estava até perguntando para a doutora Solange aqui, o estresse no início até que é bom, mas acho que, né, quando você está muito estressado, que acaba já até afetando as pessoas ao seu redor, daí já é prejudicial. Mas olha, você pode mandar a sua pergunta aqui, estou ligadinha aqui, vou receber com muito carinho, pelo WhatsApp 97102-4854. Lembrando que o nosso DDD é 19. Então, olha, já tô coladinha aqui, hein? Você me mandou, né, você mandou a sua pergunta, eu já passo para Solange Dantas responder aqui na hora. Vamos começar. Eu quero saber, estresse, até que ele é bom, não é, Solange? Vamos explicar. O estresse, ele é positivo, porque se a gente também não tivesse nada de estresse, você não teria aquela ansiedade natural de você fazer aquilo que você tem comprometimento. Por exemplo, eu tenho um compromisso, eu preciso estar lá meia hora antes. Se eu for muito zen, muito tranquilo, eu vou chegar sempre atrasado. Então, ele é positivo quando na dose correta. O problema é que hoje o estresse, conforme a gente fala, e todo mundo fala, tem gente que fala que está estressado, não sabe nem o porquê que está dizendo aquilo. Virou moda, né? agora qualquer coisa está estressada. Está estressado ou está deprimido. Então, também precisa se levar em conta o que é isso, né? Mas, realmente, as pessoas hoje, por conta de muita correria, muito trabalho, muita responsabilidade, tem muita gente que não está conseguindo administrar isso. E aí junta-se a isso a situação do país, a dificuldade financeira, contas a pagar, problemas familiares que todo mundo tem. Então, muitas vezes a pessoa acaba realmente por se estressar excessivamente e aí é que precisa buscar ajuda, buscar orientação para que isso não acabe por complicar e adoecer a pessoa. Agora, quando que eu sei que está, né, prejudicando as pessoas ao meu redor ou até mim, né? Tipo, quando que eu sei que está demais? Tudo que é exagero é prejudicial. Então, quando a pessoa percebe que ninguém pode falar com ela, que ela já está uma pilha, já está estourando fácil, a pessoa às vezes tem uma dificuldade para entender e perceber. Então, é importante que quem está no convívio dê um toquezinho. Mas na maioria das vezes a pessoa percebe porque nem ela se aguenta.
Qualquer coisa está estourando, qualquer coisa está irritado, está bravo, e isso acaba por, às vezes, adoecer o físico, que é aí que entra a importância de você estar sempre atento às doenças mentais, porque elas começam pelo emocional, mas na maioria das vezes acabam por prejudicar o físico. É por isso que você vê tanta gente com gastrite, com dor de estômago, ou às vezes com diarreia, que são sintomas em função do emocional da pessoa. Agora, tem gente que parece que já nasceu estressada. Você conhece aquela pessoa, né? Que você, bom dia, a pessoa já liga, bom dia pra você, né? Tem gente que já tem a personalidade Mas forte, a gente não... assim, que já explode. Sim, a gente não pode confundir estresse com mau humor. Tem pessoas que, além de estressadas, são aquelas pessoas extremamente mal-humoradas, negativas, que você tende a se afastar porque aquilo contamina e acaba sendo prejudicial. Então, nem sempre a pessoa que está estressada, ela é mal-humorada. Ela está estressada, você começa a perceber pelos sintomas. Ela apresenta uma certa apatia, às vezes cansaço. Tem gente que desconta na comida, come tudo que vê pela frente, ou ao contrário, não tem apetite algum. Afeta, às vezes, o sono, mas não necessariamente o humor. Mas também aquela pessoa que já tem uma tendênciazinha, aquela pessoa que é como você disse, bom dia, só se for para você, porque o meu tá péssimo. E vai piorar, porque você tá dizendo que ele tá ruim, a tendência é só piorar. Então essa sim, além de ser já por natureza mal com a vida, mal-humorada, estressada, e sai de perto, né? Porque aí é um perigo constante para quem tá ao redor. Agora, todo estressado é pessimista? Não, não. Não? Não, de forma alguma. O estresse é consequência, às vezes, de um acúmulo de funções, de um cansaço, seja mental ou físico, daquilo que você está fazendo além das suas energias. E isso tem sido muito frequente porque hoje todo mundo faz uma série de coisas ao mesmo tempo. Você é dona de casa, você é mãe, você é profissional. Quer dizer, você tem que dar conta de uma série de coisas e parece que a gente mesmo acaba se cobrando excessivamente. E isso sim acaba por gerar muitas vezes um estresse que, se não bem administrado e cuidado, como administrar e cuidar? Tomando conta para que isso não vire realmente uma doença. Então você tem que tentar diminuir um pouco, não é ser irresponsável e largar tudo, não. Mas espera um pouquinho, se eu estou começando a adoecer por causa do meu trabalho, tem alguma coisa errada. Eu preciso tentar diminuir, eu preciso tentar reorganizar meus horários para que eu não adoeça. Porque se eu adoecer aí é que é pior, aí eu não vou dar conta mesmo, né? Então tentar administrar, tentar analisar como anda meu lazer. De repente, hoje, as pessoas levam o trabalho para casa. O celular fica na mão até dormir. Exatamente. Muitas vezes a pessoa está ali lendo, fazendo um curso, porque não tem outro horário. Quer dizer, que horas você tem para descansar, que horas você tem para lazer. Então, tudo isso, quando não existe, acaba por complicar e piorar o estresse. Falando em doença, deixa eu mandar um abraço lá pro Wesley, da Bahia. Oh, maravilha, da cidade de Cipó. Ele está dizendo aqui, Wesley, minha tia Pepeta está perguntando se... Deixa eu só pegar aqui, gente, peraí. Aí tem alguém ligando agora. Peraí, que agora eu posso atender, espera. Olha, o Wesley está dizendo o seguinte, que ele ama o programa, que maravilha, hein? E que o estresse se causa algum sintoma na pele. E quais são esses sintomas? Então ele está ligadinho no programa lá com a tia. E ele quer saber quais os sintomas, principalmente para a pele. Pode acontecer? Pode acontecer. Não são iguais. Cada pessoa, cada ser humano é único e reage de forma diferente. Então tem pessoas que, quando estão estressadas, como eu disse, ou comem demais ou comem de menos. Outras que acabam por manchar a pele. Tem pessoas que você está conversando, de repente você começa a perceber aquele vermelhão aqui, por exemplo. E a pessoa vai em tudo quanto é especialista, faz tudo quanto é tratamento e não acusa nada. Pode ser o estresse? Sem dúvida, é emocional. O emocional faz coisa que até Deus duvida, como diz o ditado, né? Então, às vezes, aquela pessoa tem uma certa sensibilidade maior na pele e toda vez que está tensa, ansiosa, angustiada, pipoca tudo. Tem gente que tem coceira, tem gente que... Cada um reage de uma maneira, então pode ser sim. Agora, antes de acusar o emocional, é sempre muito importante que a pessoa investigue, vá procurar um especialista, um dermatologista, para ver se realmente é pelo estresse, porque também tudo que a medicina não descobre, o povo joga no emocional.
E aí também está errado. Então, primeiro tem que descartar todas as possibilidades. Às vezes a pessoa tem um problema realmente de pele que precisa ser tratado e que pode coincidir quando está estressada de ficar mais acentuado. Agora, se depois o médico avaliar e disser que não tem nada, como é muito frequente, não tem nada, e vira e mexe, quando a pessoa está estressada, ela percebe que aquilo aparece, ela vai saber identificar que realmente é em função do estresse. E quando o estressado é o chefe, o que a gente faz daí? Porque não pode falar, né, pro chefe, o senhor tá estressado hoje, né? E aí, como que a gente faz? É relativo isso, né? Porque já foi o tempo que o chefe era aquela pessoa carrancuda, brava e que dava as ordens e os outros obedeciam. Hoje a gente trabalha muito por uma equipe. E quando você tem realmente uma equipe coesa, você tem que ter liberdade, sim, para saber como colocar. Tudo depende da maneira que você fala. Mas não é porque ele é o chefe, que ele é perfeito, que ele é Deus. Então, sabendo colocar alguém, normalmente a gente sugere que um da equipe que tenha mais afinidade, que tenha mais liberdade, separadamente dê um toque. Olha, o pessoal está achando que você anda muito estressado, muito irritado, você está tendo algum problema, alguma coisa. Quer dizer, se a pessoa for inteligente, porque para você ter um cargo de chefe, a gente espera que a pessoa tenha competência para tal. E se ela tem competência para tal, ela tem a liderança e ela sabe que ela é humana. Então, ela vai acatar com bons olhos isso e vai tentar perceber melhor e mudar, porque o inteligente é aquele que muda, né? Então, dá um toque, sim, sutilmente, a pessoa inteligente vai começar a prestar mais atenção e vai tentar melhorar. Aí, aprendeu? Agora, outra dica, né? Quando você tem alguém que é estressado, principalmente, né, um amigo, ou seu esposo, a esposa, a mãe, né, gente próxima. Como lidar com o estressado sem ficar estressado, né? Que não é fácil, hein? Que não é fácil, mas é sempre saber a hora certa de falar. Às vezes você pega uma briga de casal, por exemplo, por que aquilo virou uma briga enorme que às vezes fica uma semana sem um falar com o outro? Uma coisa que a princípio foi um comentário inocente. Porque não tiveram a tolerância de esperar o momento certo para falar. Quando você rebate na hora da raiva, acabou. Aí piora tudo, estraga tudo. Então é saber o momento de falar. Porque a pessoa não vai estar estressada 24 horas por dia, porque senão aí é caso de tratar realmente, procurar médico, tratamento, porque aí a pessoa já fugiu, já perdeu totalmente o controle da situação. Então aguarda passar aquela situação que gera raiva, vontade de falar um monte, não fala, sai de perto, respira fundo e num outro momento, aí você chega e senta com a pessoa e tenta mostrar, fala, olha, você está ficando insuportável. Se eu não estou te aguentando, imagine as pessoas na rua, seus amigos, seus colegas de trabalho. Então, ou você tenta mudar, ou você vai acabar ficando sozinho, porque isso é desagradável. E é realmente o que acontece. Pessoa azeda, de mal com a vida, tal, a tendência é ser isolada, porque hoje ninguém está mais naquela de ficar cultivando. Não, já manda procurar lá, procura ajuda, meu filho, procura um tratamento, que eu não sou profissional e não tenho que conviver com isso. Até tem uma pergunta aqui, mandar um abraço pro Flávio Alves, um abraço para você, Flávio. Ele fala, eu sou muito estressado, quero muito saber o que é bom. E a Solange Dantas estava dando dicas e tem também os grupos de ajuda, que não sei se na sua cidade tem, mas muitas pessoas que estão nos acompanhando, inclusive faz parte, talvez, de grupo de ajuda. Isso. Até que ponto esses grupos ajudam mesmo? Eles são fundamentais na prática e eu acho que assim, na realidade, porque nos grupos você se sente acolhido, se sente em família, você faz amigos e não aquela concepção de no grupo tem que ter doença. Pelo contrário, a gente busca trabalhar a autoestima, a qualidade de vida. Então, o grupo é sempre importante. Nós temos vários, inclusive de dança, de canto, né, de teatro. Então, cada um procura participar daquilo que se identifica mais. Mas temos também os grupos terapêuticos, onde não tem, vamos dizer, a parte artística, e sim somente a terapia, onde as pessoas têm o espaço para falar daquele problema, que você não é única. Você, de repente, tem um problema e você se percebe no grupo cheio de gente com problema semelhante ao seu. Então, isso acaba por fortalecer, você tem um espaço ali que você pode falar, desabafar, sabendo que o que foi dito ali não sai dali. E ali começa a alavancar uma melhora de qualidade de vida, de autoestima,
e tudo mais. Agora, fora participar de grupos, a pessoa deve, respondendo à pergunta do Flávio, a pessoa deve buscar pequenas coisas que no dia a dia, na correria, a gente vai deixando de lado, né? É muita tecnologia, então a gente está sempre antenado, você está em casa, está às vezes com o tablet, com o celular na mão, você acha que está se distraindo, mas na verdade você está sobrecarregando sua mente de informações e tudo mais, que tem que ter um limite. Senão você leva isso para a cama, você dorme com isso, acorda com isso, quer dizer, você não descansa. Por isso que tem pessoas que falam, nossa, eu tenho a sensação que eu durmo e levanto cansada do jeito que eu fui deitar, porque na verdade não desligou. Então é buscar fazer alguma atividade. Se tem filho, pega o filho, vai para um parque, vai dar uma volta, vai passear, vai na rua, você acaba encontrando outras pessoas, né? Vai pedalar, cada um tem que buscar aquilo que dá prazer, né? Não adianta mandar a pessoa nadar se ela detesta a água. Mas se ela gosta, ela tem que procurar fazer coisas desse tipo para se desligar realmente um pouco daquilo que está causando o estresse. E é até interessante quem está nos acompanhando fazer essa reflexão, principalmente a dona de casa, né, que trabalha fora, cuida dos filhos, tem vários papéis, né, a serem desempenhados. Muitas vezes ela não olha para, né? Não dá tempo, não dá tempo de ir num cinema ou namorar também, Exato. né? Porque o casal também tem que namorar. Então essa correria do dia a dia pode também levar ao estresse. Pode levar ao estresse e muitas vezes até ao desgaste do relacionamento, né? Porque quando você começa um relacionamento, você passeia, o que atrai a pessoa? Ah, é porque tá sempre bem arrumada, uma pessoa feliz, tal. De repente casa ou vai morar junto e tá sempre mal-humorado, tá sempre esculhambado porque não dá tempo para nada, é só cuidando de tudo. Quer dizer, para quê? Aonde a gente quer chegar com essa loucura toda? Essa é a pergunta que parece que agora, né, tem sido bastante feita e as pessoas têm refletido um pouco mais. Claro que a gente quer ter um emprego legal, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, mas parece que as pessoas nunca estão satisfeitas, né? A hora que conquista tudo o que queria, em vez de começar a usufruir, não, eu quero trocar, eu quero isso, eu quero aquilo. Quer dizer, quantas pessoas mais velhas que nos encontram e falam, olha, não faço o que eu fiz, eu deixei para viver quando eu aposentasse, quando o marido, no fim, um dos dois acaba por morrer ou uma doença e você acaba não podendo curtir nada. Então, nós temos que ter limite, tem que ter objetivo na vida, meta, não tenha dúvida. Mas a gente tem que colocar também, em primeiro lugar, eu também preciso viver, não só trabalhar, quer dizer, para quê? A pergunta para quê tem que ser sempre feita para que a gente nos questione. Os filhos crescem depressa, você não tem tempo de curtir, quando você vê, eles já foram, e aí, o que adiantou se você não curtiu, se você não usufruiu? Então, eu sei que é uma fase difícil, mas a gente tem que colocar medidas, senão a gente vai passar uma vida toda só em função dessa loucura toda, gerando estresse, ansiedade, angústia, e quando a gente percebe, o tempo passou muito depressa e a gente não aproveitou nada do que devia. Então vamos desestressar? Show, estresse? E daí eu faço a pergunta para você, né, que é homem, que está me assistindo, é casado. Qual foi a última vez que você levou a sua esposa, né, para passear? E você que é esposa, né? Qual foi a última vez que você falou para o seu marido, eu te amo? Então a gente já começa, né, pensar, fazer essa reflexão, que é como que a senhora falou, no começo do namoro, todo mundo apaixonado, né, ninguém estressado, depois casa, passa 1, 2, 3, tem gente que chega aí há 20 anos casados, né, e não se aguenta mais, tá todo mundo estressado. Mas eu acho que vale essa reflexão, né? Mais amor, menos briga e menos estresse. Mais tolerância, né? Tolerância, essa é a palavra certa. É mais tolerância. Agora, infelizmente, a gente ouve, eu, né, já ouvi isso, estou estressado, vou beber, né? Porque daí eu bebo umas, né, desestresso. É um perigo, né? Isso é um perigo e que tem transformado muitas pessoas, inclusive as mulheres hoje estão bebendo muito mais do que antes, né? E é natural, antigamente a mulher era mais dona de casa, então ela não tinha acesso, né, a tanta... Hoje é reunião, é confraternização, mas em geral mudou bastante e as mulheres estão bebendo muito mais do que os homens. E com isso também estão se tornando dependentes, algumas alcoólatras. E é um perigo isso, assim como você beber para desestressar ou tomar um calmantezinho para relaxar, né? Ninguém começa viciado, mas começa assim, né? Hoje eu tomo um remedinho porque senão eu não vou conseguir dormir. Amanhã, sem o remédio, eu não durmo.
E a bebida piorou, porque tem muita gente que fala assim, imagina, você acha que eu vou querer tomar calmante? Eu tomo umas e outras aí, relaxo, descontrai, que eu durmo, que é uma beleza. No início, realmente é assim que funciona. Com o passar do tempo, aquela dose que tomava e que relaxava já não vai fazer o efeito necessário. Aí a pessoa toma um pouco além. E é aí, quando ela percebe, ela está dependente daquilo. Já não dorme sem beber e também não fica sem beber, porque aquilo o organismo pede, né? Você fala, mas todo mundo é assim? Não. Quem tem predisposição genética a desenvolver o alcoolismo, vai acontecer. E quem é que tem, Solange? Aí é que está o perigo. Sim. Eu posso ter, você pode ter, só não estamos viciadas porque não bebemos. Mas se eu começar a beber e eu for uma pessoa que tem predisposição, eu vou me tornar uma alcoólatra. E não está escrito na testa, você tem ou você não tem. Por isso é perigoso. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque essa história de beber para relaxar é complicado. É complicado, mas a Solange Dantas, psicóloga, vai continuar com a gente, porque o assunto é bem interessante. E vem comigo você, principalmente você que tem filho. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de crianças estressadas. Será que tem criança estressada? Tem sim. Então nós vamos fazer uma pausa. O RF com você volta daqui a pouco. Lembrando que você pode participar. Estamos ao vivo, vamos juntos até às 13 horas, 1h da tarde. E olha, o WhatsApp para perguntas 971024854. Lembrando que o nosso DDD é 19. Faça a sua pergunta, aproveita, você que tem filho e está preocupado. E antes da gente continuar o nosso assunto, vamos falar sobre o estresse em crianças. Uma pesquisa revelou que as crianças brasileiras são as mais estressadas do mundo. Mas por que será que isso acontece? Olha só. Estresse é uma palavra que parece exclusiva do mundo adulto, mas não é bem assim. O problema também é frequente entre crianças com idade escolar. Mais da metade da população infantil mundial relata sintomas de ansiedade em relação aos estudos. E esta condição é ainda mais vulnerável entre as crianças brasileiras. De acordo com um estudo feito com 500 mil alunos de 72 países, os estudantes brasileiros são os mais ansiosos do planeta, junto com os estudantes da Costa Rica. 81% dizem sentir ansiedade ou estresse. Para os especialistas, há algumas razões para isso. Por exemplo, assaltos, violência, violência doméstica, pobreza. Isso já é, por si só, uma das coisas que faz com que o aluno já chegue na escola mais ansioso. Quer dizer, ele já vem exaurido emocionalmente de casa. Outro motivo de estresse para algumas crianças pode ser a agenda muito cheia. A criança, então, faz inglês, faz francês, ela faz futebol, judô, natação, e isso tudo, ela tem que ser boa em tudo. Além disso, a garotada também enfrenta a exigência por boas notas, uma cobrança que vem da escola, dos pais. Minha mãe exige o máximo de mim. Eu tiro tipo 9, ela podia ser 10. E até das próprias crianças. É muita exigência numa fase muito inicial, que a criança precisa do brincar para ela conseguir desenvolver criatividade, sem essa regra muito rígida, sabe? Esse planejamento que é a vidinha de um adulto, né? Hoje tem crianças que só faltam colocar gravata, né? Quando chega a adolescência, a cobrança cresce, porque chega o momento do tão temido vestibular. Mas como identificar o estresse em uma criança ou adolescente? Em alguns casos, podem ser problemas fisiológicos, como dor de barriga e vômitos. Algumas crianças podem ter também mudanças de comportamento. Por exemplo, começou a fazer xixi na cama se antes já tinha parado, né? Alterações de sono, então tem o sono com muitos pesadelos, ou não consegue dormir, ou dorme demais. Né, mostra sempre um cansaço, desinteresse pelas atividades. Já na adolescência, os sintomas são outros. Como eles já têm mais recursos de expressão, eles conseguem falar mais
sobre o seu próprio sentimento e tudo mais. Só que, ainda assim, eles apresentam alguns sintomas fisiológicos, né? Então, dores de cabeça, dor no estômago, desmotivação e uma irritabilidade muito grande. Entre os locais onde as crianças são mais tranquilas em relação aos estudos, estão alguns países da Europa, como, por exemplo, a Holanda. É que lá o sistema de ensino é bem diferente do nosso, aqui no Brasil. A Ana Paula é brasileira, mas mora na Holanda há mais de 10 anos e tem 2 filhos em idade escolar. Ela comenta sobre a diferença do sistema de estudo entre os países. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre cobrança e estímulo. Eu acho que, por exemplo, as escolas, pelo menos a escola onde meus filhos estão hoje, eles não falam que as crianças têm que ler, por exemplo, 2, 3 livros durante as férias, que eles têm que fazer tantos exercícios, tantas lições de casa. O que eles fazem, eles estimulam as crianças a lerem os livros, a treinar a tabuada com os pais. Mas não tem aquela cobrança. Ana e a família moram em Amsterdã, a capital holandesa, que tem 800 mil habitantes. É uma cidade tranquila e segura, onde as crianças vão e voltam da escola assim. A brincadeira faz parte da rotina. Tem um parque na frente da escola para poder brincar. Para ela, o método de ensino contribui para o baixo índice de estresse dos estudantes holandeses. Eu lembro, por exemplo, que eu chegava em casa e tivesse tirado 9 numa prova, meu pai perguntava por que não tirou 10, entendeu? Eu acho que eu nunca vou ouvir isso de um holandês. Aqui eles são muito muito bem. De volta ao Brasil, tão importante quanto aprender português, matemática ou química, por exemplo, é aprender as habilidades emocionais, saber interpretar e lidar com as próprias emoções. Pensando nisso, algumas escolas já começaram a trabalhar as emoções dentro da sala de aula. Autoconhecimento, autocontrole, empatia, decisões responsáveis. Esses são alguns dos temas abordados. Esta professora conta que alunos chegavam a chorar antes da prova. E muita coisa mudou depois da introdução da nova disciplina. E agora, em virtude do curso, muitas vezes ainda a gente precisa retomá-los. Vamos lembrar, tem necessidade de a gente ficar nervoso dessa maneira? E eles voltam, eles se acalmam, vamos assim dizer, mais facilmente. Júlia aprendeu a lição. Eu aprendi sobre quando você está nervoso, você parar, pensar e você pensa, será que é realmente necessário ficar assim nervoso? Elisa também tenta controlar o nervosismo. Eu pensava muito no negativo, e se eu for mal, eu acho que eu vou mal. Então agora eu falo, não, eu tô confiante, eu estudei bem, eu estudei direito, então agora eu tento ver o lado mais positivo das coisas e não me cobrar demais. E já vamos direto, falando um pouquinho de criança, falando também de você que está estressado, pode mandar a sua pergunta, tem várias perguntas aqui. Vamos começar? E olha, gente, quando você mandar a sua pergunta, mande o nome e da onde você é, para a gente conhecer e mandar aquele abraço especial. Tem uma aqui que, infelizmente, ela não me mandou o nome, mas eu vou fazer a pergunta. Olá, adoro o programa, meu filho tem 6 anos, vive irritado, estressado, falo para ele ficar calmo e respirar fundo. Sou tranquila e meu marido também. Muitas vezes fico sem saber como agir e deixo ele assistindo TV e fico de longe. Alguma dica? Normalmente a televisão ajuda, mas a gente precisa estar atenta porque às vezes os desenhos um tanto agressivos, você vai momentaneamente resolver, mas vai piorar, né? É tentar fazer com que essa criança gaste as energias. Eu sei que no dia a dia às vezes não dá tempo dessa mãe sair, descer e ir para a rua para andar de bicicleta, mas sempre melhor do que na televisão. Quando possível, levar para brincar com outra criança, gastar um pouco de energia sem ficar tanto tempo dentro de casa. Melhorou o comportamento? Sempre reforçar positivamente, porque os adultos tendem a criticar quando faz coisa errada. E quando melhora, parece que é obrigação. Então, não. Quando a criança tiver qualquer ato melhor, que progrediu, elogiar, estimular para que ele queira ou ela melhorar cada vez mais. Tem uma pergunta lá do Jefferson, da cidade de Queimadas, Paraíba. Oi, Jefferson, boa tarde para você.
Ele está perguntando se o estresse ele pode causar dor de cabeça. Daí eu já completo perguntando da criança. A criança muitas vezes reclama de dor de cabeça. Pode ser o estresse? Pode, não é regra, tem que ter a dor de cabeça. Mas como a gente disse, cada pessoa reage de uma forma e às vezes a dor de cabeça é o sinal de que alguma coisa não está bem. Na criança é muito comum dor de cabeça, dor de barriga, choro a todo momento. Então, sempre que houver uma reclamação com persistência, não é uma única vez solta, mas prestar atenção que pode ser um sinal, um indício de problema. A Jailma de Paulínia, aqui pertinho, um abraço para você. Ela está perguntando, doutora, eu sou muito estressada quando fico mais estressada ainda quando eu não consigo alguma coisa que eu quero. Ou deixo estressado também quando vai pagar a conta. Bom, pagar a conta todo mundo já fica estressado, né? Mas essa característica, né? Quando a pessoa quer alguma coisa, ela não consegue. Ou até criança, pode ficar estressado por causa disso? Aí são duas coisas, né? A ansiedade e o estresse. A ansiedade por não conseguir é que vai gerar o estresse. Pode sim, só que na vida a gente tem que aprender que nem tudo é assim. O não é muito importante, então precisa tentar conter essa ansiedade para evitar o estresse. E daí tem uma perguntinha, mas infelizmente eu não sei quem é. Mas ela tá dizendo assim, ó. Ah, Luciene, opa! Olha como o povo aqui é rápido. Eu acabei de falar, já mandou para mim aqui. Luciene Divinópolis, Minas Gerais. Oh, maravilha, um abraço para você. Olha, ela diz que ela é muito exigente, ela acha que ela fica estressada com os filhos, né? E ela sente muitas dores musculares, nos ombros ficam rígidos. Essa coisa dessa cobrança também, quem é mãe, não é fácil, né? Como que a gente lida com tudo né? isso? Quando você está tensa, você percebe que sem perceber você retesa os músculos e tal. E isso acaba por voltar para quem tem essa ansiedade acentuada, que acaba sendo estressada e muitas vezes passa tudo isso para as crianças, né? Porque você grita o tempo todo, você dá bronca e a criança está aprendendo com o que ela vê, não com o que ela ouve, né? O exemplo é fundamental, então precisa tomar cuidado para que as crianças não passem a agir como ela acaba agindo em função do estresse, da correria e tudo mais. É difícil, a gente sabe que é fácil falar, na prática não é tão simples, mas tem que tentar melhorar porque senão a consequência volta para a própria pessoa. A mãe, ela tem que estar tratando dos filhos que são estressados, irritados, não pode falar com a criança, que a criança já estoura, muitas vezes em função daquilo que vê. Eu quero dar um exemplo, meu neto me chamou para jogar videogame. Eu falei, olha, eu não sei jogar videogame. Ah, mas eu te ensino, vovó. E aí ele começou a ensinar, de repente chegou uma hora lá e ele falou assim, ah, mas eu falei pra você que é pra fazer isso, né? Eu falei, eu vou parar então, porque você já tá perdendo a paciência. Aí eu comentei com a minha filha, eu falei, olha, é exatamente quando tá ensinando a criança a fazer a lição, o adulto perde a paciência rápido e não percebe. Quer dizer, quando inverte os papéis, aí você percebe, né, o que é a criança se irritando facilmente. Então, é sempre tentar, pelo menos, ter o controle, o domínio da situação para não estressar o outro. E antigamente a criançada brincava de outras coisas, né? Não tinha videogame, brincava na rua, era tão gostoso, né? Acho que um dos fatores também é esse, né? Você ficar na frente do computador, né? Essa coisa... Coloca a criança na frente da TV. É por isso que precisa sempre achar um tempo para a criança e estimular brinquedos, né? Não só os eletrônicos, que hoje a criança não cria nada. Se você tiver que fazer um brinquedo, hoje a criança fica parada olhando, às vezes sem ter a imaginação que se tinha antigamente, porque hoje tudo é pronto, tudo acende, tudo faz sozinho. Então, é sempre importante, pega essa criança, vai dar uma volta, vai para a praça, leva para um lugar onde possa andar de bicicleta, onde possa se sujar, né? E na maioria das vezes as mães fazem ao contrário. É comum a gente ver carros que tem o tablet atrás do banco do motorista, né? Põe a criança na cadeirinha, pegou na escola, ficou a tarde inteira na escola. Quer dizer, senta, em vez de ir conversando, batendo papo com a criança, perguntando como foi o dia, já liga o desenho ali e pronto, fica vendo o desenho até chegar em casa, quando põe na televisão, enquanto vai fazer outras coisas. Quer dizer, as crianças acabam ficando, né, muito isoladas, sempre ligadas, mas pela tecnologia. Agora, a gente falou sobre grupo de apoio no primeiro bloco. Existe para criança? Quem está nos vendo, de repente, na sua cidade, conhece alguns grupos? É importante? Faz a diferença, doutora? Olha, tem grupos, sim, como escoteiro e tal, que são específicos, né? No meu caso, os grupos de apoio, a dança-terapia, participam crianças que são netas ou filhas de mães que já participam conosco, não tem com quem deixar e acabam por levar.
Então, dependendo da idade, dá para participar. Falando em grupo, eu quero aproveitar o espaço para fazer um convite a todos que estão nos ouvindo. Na quinta-feira, dia 9 agora de novembro, a partir das 19 horas, no Salão da Igreja São João, nós vamos ter a reunião do grupo Amor e Equilíbrio, que é um grupo de doenças autoimunes. E ele está fazendo aniversário, 4 anos da existência do grupo. E nós vamos ter o Roberley Cidade, que vai participar conosco de uma mesa redonda, onde ele vai falar da importância do pensamento positivo, da cabeça para você enfrentar um diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, né? E aí fica o convite. Fica o convite para todos que possam participar, entrada franca, e vamos ter certificado para aqueles que participarem. E para você que está nos assistindo, né? Procure ajuda, que isso é importante. Muitas vezes a gente quer ser super mãe, super avó, super pai e não consegue. Não dá tempo. Doutora, agradeço pela presença. Tem várias perguntas que, inclusive, né, a senhora me pediu para que encaminhasse. Isso, pode encaminhar que a gente responde. É isso aí, olha. Já estamos na reta final do RF com você. Que peninha! E olha só, gente, temos mais participações de telespectadores que já estão junto com a gente. Pode colocar na tela. Muita gente especial. Olha lá, a Lília Picuí. Olha que gata. Um beijo pra você. Aqui a Márcia e é a Rebeca de Sorocaba. Aqui também nós temos o Jefferson de Queimadas, que inclusive eu li a sua pergunta. Olha lá, eu aqui no fundo. Um abraço pra você, Jefferson. Aqui também William de Barro Alto, acompanhando o nosso programa. Que carinho especial, gente. Um beijo pra você e amanhã tem muito mais. E assim, nós encerramos o RF com você de hoje. Espero que você aí de casa tenha gostado e aproveitado bastante. Uma ótima tarde e até amanhã.